Sejam bem-vindos aos Quadrinhos a Mais. Eu sou o Mishima e hoje um vídeo de resenha. Vamos falar dos primeiros 3 números lançados aí pela editora Salvat na coleção de graphic novels da Marvel. E o primeiro número que eu quero falar para vocês é Homem de Ferro, o Demônio na Garrafa, feito pelo David Michelinie e desenhado pelo John Romita Jr., aí em sua boa fase ainda de desenhos. Cara, esse aqui é o primeiro número dessa coleção e eu devo dizer que eles começam bem, né? Essa edição ela é em ordem cronológica, então essa obra aqui ela é de 1978 e ela marca uma mudança no personagem, né? Até aquele momento não era normal a gente ver os personagens tendo problemas da vida real, então personagens super-heróis de histórias em quadrinhos lutavam contra super vilões, era isso que a gente via. E aqui não, aqui a gente vai ter o Homem de Ferro enfrentando um inimigo diferente. O tal do demônio na garrafa é o álcool. Então são várias histórias aqui e no meio dessas histórias lentamente eles vão falando sobre o problema do Tony Stark com o álcool, tá? Eles não vão se aprofundar ali, fazer um drama muito grande, né? Não vai ser algo realmente profundo, mas já é um grande passo aqui. Eles vão falar sobre isso, vai fazer o Homem de Ferro perder algumas batalhas e vai ser muito bacana ver a forma como isso vai atrapalhando a vida de herói e também a vida pessoal dele, até o ponto que ele tem que tomar uma decisão. Cara, isso aqui é muito bacana. Tem até um momento aqui nessa história em quadrinho em que ele começa a lutar contra esse vício do álcool, né? É lógico que, como eu disse pra vocês, aqui é um pouco mais ameno a situação. Então ele luta apenas com a força de vontade ali e tudo mais. E aí vão fazendo uma sucessão de cenas ali dele resistindo. Em alguns momentos ele não resiste. E naquele momento dá quase pra você ouvir aquela música Eye of the Tiger, sabe, dos anos 80 ali, que a gente ouvia muito nos filmes do rock, quando ele estava treinando. Cara, é muito bacana, é um quadrinho legal, ele sofre daqueles problemas que a gente está acostumado aí a ver, de explicações demais, detalhamentos demais, mas mesmo assim eu acho que é um quadrinho que vale a pena você dar uma conferida. Para os padrões de hoje não vai te surpreender, mas com certeza foi um marco nas histórias em quadrinhos, quando os personagens, quando o Homem de Ferro teve que enfrentar um inimigo mais realista, o seu vício no álcool. Capitão Britânia, Mundo Distorcido. E antes de eu falar da obra em si, eu queria falar duas coisas para vocês. Essa aqui é a edição da Salvat em capa dura. Existe também uma edição que foi lançada pela Panini em capa cartão. Tá? Se você ainda conseguir encontrar a edição da Panini, dá preferência para a edição da Panini, que apesar do acabamento mais simples, é em capa cartão. A edição da Panini tem história completinha, e aqui a história começa no meio, tá faltando em algumas historinhas, pouca coisa, mas está faltando, então a edição da Panini é mais bacana para ler, né? E você deve estar pensando, mas quem é o Capitão Britânia? Né? Ele não é um herói muito conhecido, às vezes você vê ele fazendo ponto em algumas histórias, mas não é. Terra X, por exemplo, ele aparece, é bem legal a aparição dele no Terra X, mas não é um personagem que a gente vê com frequência, principalmente nos dias de hoje. E ele surgiu aí de uma ideia da Marvel de criar um equivalente ao Capitão América, porém ali no Reino Unido, o Capitão Britânia. Cara, e a ideia não foi bem executada, né? Eles criaram ali o Capitão Britânia, o uniforme era outro, era tudo diferente, e aquele personagem durou 40 edições ali e não ia nada bem. Até que eles resolveram passar isso para um inglês, né? Que estava começando ali nos quadrinhos, um tal de Alan Moore. Então passou-se para o Alan Moore e para o Alan Davis a missão de revitalizar o Capitão Britânia. E aí você sabe, né, meu amigo, caiu na mão do Alan Moore, com certeza a coisa vai funcionar. E o Alan Moore foi lá e desconstruiu o Capitão Britânia, refez o uniforme, refez tudo. E Mundo Distorcido são as primeiras histórias do Alan Moore. Então, para você entender isso daqui, vocês vão perceber quando vocês lerem que não tem capa, né? Não tem capa as histórias, e que as histórias são curtas, são bem mais curtas que o normal. É porque ele era lançado no meio do mix que era lançado ali no Reino Unido. Então as histórias eram mais curtinhas e não tinha capa, porque vinha num mix ali que tinha, por exemplo, Hulk, Homem-Aranha e outros personagens da Marvel. Então por isso não tem capa e as histórias são mais curtinhas. E ali o Alan Moore já demonstra sua habilidade
já tinha uma preparação ali para o que a gente ia ver de melhor do Alan Moore. Então olha só, ele conseguiu colocar numa história de super-herói, falar um pouco sobre racismo, falar um pouco sobre regime autoritário. Então é muito bacana ver como o Alan Moore consegue colocar nas suas histórias, mesmo ali sendo uma história de herói, dentro de uma editora como a Marvel, que tem que seguir um padrão, ele consegue mesmo assim imprimir a sua marca. Então aqui nós temos o Capitão Britânia e o seu fiel escudeiro, o elfo Jack Dawn, viajando pelo tempo, né, tentando voltar para o seu tempo real, já que estavam no passado ali na época do Rei Arthur. E quem é o Capitão Britânia? Ele é um inglês chamado Brian Braddock. Ele recebeu seus poderes de forma mágica do mago Merlin. Então ele tem um campo de força, ele pode voar, e ele também tem uma força aí maior que um humano normal. Ele está tentando voltar, ele foi para o passado, ele estava preso no passado, e ele está tentando voltar para o presente. E nesse processo de voltar para o presente, junto com um elfo chamado Jack Dawn, né, seu fiel parceiro, né, como era normal naquela época ter um parceiro para ajudar, e o Jack Dawn funcionava meio que como um alívio cômico para as histórias, ele acaba parando em um Reino Unido, em uma Inglaterra autoritária, onde os heróis não existem mais. Todos os heróis foram mortos, e ele cai naquele mundo e chega lá. Ele tem que descobrir o que está acontecendo, como sair de lá, como voltar para sua época. Cara, e a partir daí o Alan Moore vai fazer loucuras. Não dá para contar porque senão vou estragar a surpresa, mas o Alan Moore vai desconstruir totalmente o personagem para poder reconstruir ele novamente. Então você vai ver muito misticismo, muita magia, muita ficção científica. A partir daí tudo vai mudar. Eu queria destacar aí duas coisas. Os dois vilões que aparecem aqui nessa história. Um chama Mad Jim Jaspers, que é um maluco aí, parece muito com o Coringa, me lembrou demais o Coringa, porque ele é bem insano e ele tem um poder maluco de pensar nas coisas e fazer aquilo se realizar. E também um androide, né, um simbionte chamado Fúria, que luta aí com o Capitão Britânia. E todos os dois são extremamente poderosos, muito mais que o Capitão Britânia. E a gente vai ter uma luta entre esses dois antagonistas, cara, que é incrível, genial. Enfim, é uma história muito boa, tá? Não chega aí aos pés das grandes obras do Alan Moore, mas não deixa de ser uma boa história. Tem alguns probleminhas que a gente sabe da época, de explicações demais, balões de diálogo demais, mas mesmo assim eu aconselho, vale muito a pena. Só não vai com aquela ideia de que você vai encontrar o Alan Moore em toda a sua glória. É uma obra boa, das primeiras histórias ali do mestre junto aos heróis da Marvel. E por fim, a história absoluta dos X-Men, Os Fabulosos X-Men, a saga da Fênix Negra. Escrita por Chris Claremont e desenho do John Byrne. Cara, essa é uma história que está na lista de muita gente como uma das melhores histórias dos X-Men de todos os tempos. E não é por menos, cara, é uma história muito boa. Agora só tem uma ressalva que eu tenho que fazer antes de você ler isso daqui, tá? Isso aqui foi o que deu origem, né? Foi o material que foi usado para fazer o segundo filme dos X-Men, porém aqui é muito melhor. Segundo, esse material aqui ele é sensacional, mas talvez se você lê hoje, você não leu isso antigamente, e você tentar colocar no contexto de hoje, você vai achar simplesmente que é só uma boa história. E você não está errado, né? Se você ler considerando apenas um momento, você vai ver que é apenas uma boa história. Agora, na época que isso aqui foi lançado, a coisa foi um pouco diferente, porque aqui trazia muitos elementos que não eram comuns a gente encontrar em histórias em quadrinhos. Então, aqui, por exemplo, a gente tinha aquela situação de um herói se tornar um bandido, né, se tornar um vilão, e os outros heróis têm que combater um companheiro, né, tem que lutar contra ele pela mudança de postura dele. Então isso não era normal, história em quadrinhos ali nos anos 80. E cara, aquilo na época, quem acompanhou, quem leu, aquilo mudou a concepção de como você fazia histórias em quadrinhos. Então por isso é tão importante. Outra coisa importante dessa obra é que é a primeira vez que aparece a Crystal e a Kitty Pryde, que vai ser muito importante ali em Dias de um Futuro Esquecido. Também é a primeira vez que aparece o Clube Inferno, né, que é um grupo aí de mutantes com os poderes bem interessantes, algo bem bacana. Eu queria chamar a atenção de vocês também para o grande spoiler que é a própria capa do quadrinho, né, acho que não é segredo para ninguém que a Jean Grey, né, ela acaba se tornando aí a Fênix Negra, né, que tem poderes ali praticamente de um deus. Ela é capaz de destruir mundos ali com um estalar de dedos, e que os X-Men então tem que lidar com essa ameaça cósmica, né, com esse deus.
E no final, é claro, eles vão prevalecer, mas para isso vai ter que ser feito um sacrifício. Então é muito bacana como essa história é conduzida, né? Ele é um quadrinho de ação, afinal de contas nós estamos falando aí de quadrinho dos anos 80, então ele é um puta quadrinho de ação bacana, mas não se engane, cara, porque diferente dos outros quadrinhos dessa época, aqui nós temos muita filosofia e psicologia envolvida, que é outra coisa que não era normal. E aqui a Fênix em vários momentos se põe a pensar de por que destruir esse mundo ou não, simplesmente não significa nada aquele mundo. Enfim, é um quadrinho excelente. Só falo para você reduzir um pouquinho as suas expectativas, porque hoje em dia isso é meio que um padrão na indústria. Então tem vários quadrinhos muito bem escritos hoje em dia onde você vê isso. Eu peço apenas que você tente entender que nos anos 80 isso aqui era uma novidade, isso aqui foi uma grande revolução. Uma outra dica que eu queria deixar para vocês é que a Panini também lançou esse quadrinho aqui em versão deluxe. E dá preferência também para o da Panini, porque aqui, assim como no Capitão Britânia, a história começa no meio, enquanto na versão deluxe ela começa bem no início ali, bonitinho, né? E tem mais extras também. Então, enfim, apesar do preço mais alto, vale a pena também a edição da Panini. Pessoal, obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, é rapidinho, assim você não perde nenhum dos nossos vídeos. Deixa aquele like bacana para incentivar o nosso trabalho. Um grande abraço a todos, a gente se vê por aí.